Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E se você gosta de conteúdo de livros, séries, crimes e psicanálise, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. Nascida na Hungria em 1560, Elizabeth Bathory é conhecida como a Condessa de Sangue e também é reconhecida pela história como a primeira serial killer mulher. Logo quando era criança, Elizabeth já apresentava uma inteligência acima da média, ela tinha acesso a estudos, o que era muito raro para mulheres na época, ela falava vários idiomas, mas a família dela já tinha um grande histórico de loucura e também uma propensão à endogamia. Para quem não sabe, endogamia é o relacionamento entre parentes. Os próprios pais de Elizabeth eram primos e ela cresceu vendo os pais aplicarem vários castigos nos seus criados, o que era tido como comum na época. Os pais da Elizabeth, eles eram extremamente ricos e quando ela completou 10 anos, ela acabou noivando com Ferenc Nadasdy, também um nobre igualmente rico. Aos 14 anos, Elizabeth se casou com ele. E nesse momento, Elizabeth foi viver no seu castelo, que seria a sede de todas as suas torturas e de todas as maldades que ela viria a cometer. Aqui é importante deixar claro que o próprio marido da Elizabeth era uma pessoa muito complicada em relação à agressividade. Ele era conhecido na Hungria como o Cavaleiro Negro da Hungria. Ele vivia em guerras porque ele realmente gostava de guerrear. E existem relatos horríveis do que ele fazia com os otomanos nas guerras. Ele era conhecido pelas torturas que ele infligia aos inimigos e quando ele voltava para casa dessas guerras, ele ensinava a Elizabeth a aplicar as torturas que ele aprendia na guerra nos seus criados. Então a Elizabeth, ela via tanto a tortura que os pais realizavam, que era tida como normal, quanto aquela que ela aprendeu com o marido. Existe um rumor que a Elizabeth traía muito o marido dela, muito porque ele ficava sempre fora de casa nas guerras, que era a verdadeira paixão da vida dele, e uma vez nesses rumores acabaram falando que a Elizabeth teve um caso com um camponês. O marido dela descobriu. E ela acabou engravidando, teve que se livrar do bebê. E quando o marido dela voltou da guerra e ficou sabendo desse caso, ele acabou castrando esse camponês e jogando as partes para os cachorros. Então ali a gente já vê que realmente já existia um ciclo de violência que veio da família dela e que acabou se intensificando com o casamento. O primeiro filho do casal demorou 10 anos para poder nascer, demorou 10 anos para que a Elizabeth engravidasse. Muito foi falado de que a Elizabeth era infértil, mas na verdade isso está muito atrelado ao fato de que ela traía muito o marido, então eles não tinham um relacionamento muito de marido e mulher, mas eles eram ligados por esse fascínio que eles tinham por realmente infligir dor nas outras pessoas. Quando o marido da Elizabeth acabava indo para a guerra, ela pegava todos os ensinamentos que ele tinha passado para ela e começava a aplicar em todas as criadas e todos os criados que estavam ali no seu castelo. E isso começou a ficar evidente para a sociedade, também para as pessoas que estavam ali ao redor, porque muitas criadas começaram a morrer na propriedade. E existiam torturas que eram absolutamente horríveis, que eu não vou falar aqui porque senão esse vídeo vai ser desmonetizado, mas existiam torturas muito sérias que a Elizabeth infligia nas criadas. Uma delas, por exemplo, era realmente enrolar um paninho ou um pedaço de papel com óleo, colocar no meio dos pés e simplesmente ver a criada sofrendo, tentando tirar aquilo dos pés. E uma dessas torturas, diz a lenda, que a Elizabeth acabou batendo no rosto de uma criada com tanta força que respingou sangue no rosto dela. E depois de 24 horas ela viu que aquele lugar do rosto onde o sangue havia respingado, ela tinha rejuvenescido. E ali veio a lenda de que Elizabeth fazia isso com as criadas porque ela queria se banhar no sangue e assim buscar uma beleza eterna. Isso é uma lenda que foi atribuída a ela, eu vou explicar um pouco mais pra frente no vídeo, mas é importante deixar claro que sim, a Elizabeth tinha uma busca constante pela juventude e pela beleza, que era muito comum na época, e não era só a Elizabeth que infligia todas essas dores às criadas, mas ela também tinha um grupo que fazia parte desse grupo secreto de tortura dela, que era junto com uma outra mulher da nobreza, um homem que era desfigurado e também uma outra pessoa da nobreza, e esse grupo posteriormente foi escutado no seu julgamento, mas eles faziam sim parte de todas as torturas que a Elizabeth acabava infligindo.
Com o passar do tempo, muitas jovens começaram a morrer na propriedade e a Elizabeth pedia para que os pastores viessem fazer os ritos fúnebres dessas jovens. Então os pastores começaram a realmente desconfiar e uma vez um pastor até realmente chamou ela de assassina, falou tudo o que ela estava fazendo com as jovens, jogou na cara dela mesmo. E as pessoas começaram realmente a entender o que estava acontecendo ali, até que isso chegou aos ouvidos do rei, quando o marido da Elizabeth já estava morto. Porém, o rei era muito amigo do marido da Elizabeth e por uma questão de honra, ele não quis julgá-la sem realmente fazer uma investigação mais profunda. Em 1610, o castelo começou a ser investigado e ali a própria Elizabeth tentou envenenar o rei para que a investigação não corresse e ele acabasse por ali a investigação, mas isso não foi possível, o rei não acabou comendo comida, ele percebeu que ela estava tentando envenenar ele. Em um desses dias que ele estava investigando no castelo, eles acabaram presenciando uma tortura que estava acontecendo em uma das salas do castelo e ali a Elizabeth foi realmente assim descoberta. Eram tão intensas as cenas que existiam ali, as coisas que ela fazia, que dentro desse julgamento as pessoas, as testemunhas que foram escutadas, falavam que eram tanto sangue que às vezes parecia que ela estava lavando o chão com o sangue das pessoas. E ali também vem a lenda de que ela se banhava no sangue, pela quantidade de sangue dentro dessas torturas. Em 1614, a Elizabeth foi julgada, mas ela não foi condenada à morte, também não foi condenada à cadeia normal, porque ela era uma nobre e também o rei era muito amigo do esposo dela, então ela foi condenada a ficar dentro das masmorras do seu castelo e ali ela morreu. O que é interessante é que foi atribuída essa lenda da Condessa de Sangue a Elizabeth Bathory, falando de que ela, na verdade, era uma espécie de vampira que acabava se banhando no sangue dessas pessoas. Isso é uma lenda que foi atribuída com o tempo, porque muitas vezes as mulheres que são assassinas ao longo da história, elas não têm voz como um homem assassino, por exemplo. A maioria das vezes, historicamente, o instinto assassino feminino, ou então características mesmo de psicopatia femininas, são, na verdade, associados com distúrbios hormonais, com uma histeria, ou então, como acontece no caso da Elizabeth Bathory, com algum comportamento sexual inadequado. Uma coisa que é interessante de observar é que a Elizabeth despia as empregadas, as criadas, quando ela ia fazer essas torturas. Isso pode sim revelar uma lesbianidade que estava sendo reprimida na época, até por conta da época, porque tinha, assim, uma conotação, em partes, sexual em relação a isso. Porém, isso foi muito mais fetichizado ao longo das décadas, quando essa história foi contada, porque a Elizabeth é quase colocada como uma vampira sexy na história. Aqui é interessante deixar claro que muitas vezes, quando uma mulher acaba cometendo crimes hediondos, como é o caso da Elizabeth, ela é sempre vista de duas formas. Ou ela é vista como uma mulher extremamente sexy, aí ela é colocada como realmente uma vampira ou uma bruxa com uma conotação sexual muito exacerbada, e isso acaba fazendo com que seus crimes se tornem até mesmo atrativos. Isso aconteceu também com o Martelo das Bruxas, aquele livro que eu posso trazer aqui para vocês, onde tinham cenas explícitas de sexo no livro, porque existe uma grande busca pela pornografia relacionada ao feminino e muitas vezes os crimes também são associados a isso dentro do imaginário popular. Ou então a mulher pode ser associada a uma figura como se fosse uma bruxa dos contos de fada, então ela nunca é vista realmente como uma potencial assassina, mas sim como uma vampira sexy ou então uma bruxa má. E é isso que acabou acontecendo com a Elizabeth também. Mas quando a gente analisa realmente o histórico da Elizabeth, a gente percebe que ela foi exposta a esse mal desde muito cedo. É óbvio que somente o ambiente não vai definir o que uma pessoa vai fazer, mas a gente tem que entender que naquela época era muito comum esse infligir dor ao outro, porque as empregadas, as criadas, não eram vistas como seres humanos, mas sim como uma propriedade. Então, como elas eram propriedade, ela podia fazer aquilo que ela bem entendia, e isso foi algo que ela aprendeu dos pais, lógico, não com tanta intensidade, e isso foi algo que foi reforçado pelo marido quando ele ensinou para ela tudo aquilo que ele acabava fazendo na guerra. Interessante também citar que no julgamento da Elizabeth, apesar de todo mundo saber que ela tinha esse grupinho especial de 4, 5 pessoas que faziam essas questões junto com ela, eles não foram indiciados, inclusive eles falaram no julgamento que eles tinham muito medo dela e que ela acabava induzindo eles a fazerem aqueles atos, o que é interessante porque também existe uma teoria de que tudo isso que a Elizabeth fez, não que fosse mentira, mas que grande parte foi maximizado, porque Elizabeth era uma mulher que tinha muitas terras e havia um interesse em adquirir as terras dela. Então existem os dois lados da história. Ela era sim uma pessoa horrível, ela cometeu muitos crimes.
Mas alguns desses crimes foram sim maximizados, possivelmente, para que parecesse que ela realmente precisasse ficar presa de forma imediata, porque alguém tinha interesse em suas terras. Então, isso também é interessante de ser levantado. O que é mais interessante na história da Elizabeth é que a gente observa, sim, um ciclo familiar e um ciclo social que já estava associado a todo esse terror, mais uma característica de uma pessoa possivelmente psicopata em um sexo feminino, o que não era muito comum na época. Achei interessante porque no livro do Mindhunter, o John Douglas, que é responsável pela criação da análise comportamental no FBI, ele fala que a maioria dos assassinos em séries, na verdade ele diz que todos os assassinos em séries são homens, pelo menos no início do livro que eu comecei agora, e não é isso que acontece. Realmente existem muitas assassinas em séries que são mulheres, e é essa série que eu vou trazer para vocês aqui no canal, baseado no livro Lady Killers da Dark Side Books. Então eu vou trazer todas essas mulheres que cometeram atos hediondos ao longo da história, para vocês entenderem um pouco mais o que levou essas mulheres a serem assim, quais foram os históricos familiares de vida dessas mulheres e como elas cometeram os seus crimes. A lenda da Condessa de Sangue acabou tendo grande notoriedade ao longo da história. Existe sim muitas questões que são fantasiosas a respeito de Elizabeth, mas o que nós não podemos negar é o potencial criminoso que essa mulher tinha. Estima-se que ela fez cerca de 650 vítimas, e se esse número for real, isso coloca ela na categoria de maior serial killer da história, sendo uma mulher. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que assim você vai estar sempre por dentro quando tiver vídeo novo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!